André Ventura, o que é que sentiu quando entra nesta casa pela primeira vez, como deputado? Olha, antes de mais, obrigado pela... Não, obrigado por me receber no seu gabinete. Ora, essa, que está sempre à vossa disposição. Senhor deputado. Está sempre à vossa disposição. Senti uma grande alegria. Sentia-se nervoso antes de entrar? No dia da tomada de posse, eventualmente, sim, um pouco. Embora eu estivesse já mentalizado de que ia ser difícil, porque sentia grande hostilidade por parte dos outros grupos parlamentares, por parte dos outros deputados, sentia que uma parte do país não me queria aqui também, e sentia também que uma parte da imprensa nos era muito desfavorável, e por isso sentia-me nervoso. Mas... Dormiu bem nessa noite ou não? Não dormi bem nessa noite. Não dormi bem nessa noite. Dormi até com bastantes dificuldades. Mas isso acontece-me várias vezes. Nem sempre durmo muito bem. Mas senti-me com força ao mesmo tempo. Com um grande agradecimento aos portugueses. Manel, nós quando foi as eleições, em termos formais de partido, tínhamos 4 meses, 5 meses. Todos, mesmo entre nós, dizíamos que nunca tinha acontecido um partido com 4 meses conseguir chegar à Assembleia da República. Nós chegámos e devemos isso aos portugueses. Vamos estar sempre gratos por este voto de confiança. E acha que chegou à Assembleia da República pelas suas ideias, pelas ideias do Chega, ou pelo facto de ser uma celebridade, porque o é, televisiva? Celebridade, celebridade é o Manel. Não, Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso presidente, também é uma celebridade que construiu parte do seu mediatismo na televisão. Mas o que é certo é que o André faz televisão há muito tempo, é comentador, está ligado a um fenómeno enorme de massas, o maior que é o futebol, e depois temos aqui outra força que é o próprio Benfica. Portanto, acha que isto contribuiu, trouxe-o até à Assembleia da República? Eu não sou ingênuo, eu sei que a notoriedade ajuda no sentido em que as pessoas, se não conhecerem a pessoa e o projeto, não o conhecem, não votam. Esse é um ponto. E o Manuel perceberá o que eu vou dizer agora, eu gosto muito de televisão. E quando me disseram que eu não poderia ou não deveria fazer televisão e fazer política, eu nunca aceitei, porque para mim televisão é um trabalho, é uma missão. Não está há muito mais anos que eu na televisão, mas não sou deputado. Não é deputado, mas percebe isto que eu lhe vou dizer, que é, eu tenho uma paixão mesmo por televisão, eu gosto de comentar, gosto de ser comentador, gosto de analisar assuntos, mesmo não tenho nada a ver comigo, sobre outros assuntos quaisquer. Eu sou comentador na CMTV já há muitos anos, escrevo para o jornal também, e gosto disso, e não queria perder isso. Isso é uma ajuda, evidente, notoriedade. Não é incompatível. Pelo contrário, outros deputados, Fernando Seara, por exemplo. Fernando Seara, Hélder Amaral, foi comentador até desportivo e era aqui deputado do CDS, e vários. Não quero perder isso. Agora, eu quero acreditar que os portugueses, na hora do voto, e se nós vermos as zonas onde o meu voto foi mais, o voto do Chega foi mais presente, tem essencialmente a ver com zonas onde os problemas de que nós falamos, de insegurança, de impunidade, de injustiça, estão presentes. Portanto, eu acredito muito na... Como o Alentejo, por exemplo. Como o Alentejo, como as zonas mais abandonadas do Alentejo, como as periferias de Lisboa. Repare que da nossa maior votação em concelhos, Sintra, Loures, Odivelas, porquê? É onde as pessoas sentem o problema da criminalidade, da insegurança, do abandono do Estado, da carga fiscal, tudo isso. E as pessoas revoltam-se um bocadinho com isso. Portanto, eu quero acreditar que a maturidade dos portugueses lhes permite, mais de 40 anos depois do início da nossa democracia, pensar pela sua cabeça. Custa muito ver, inclusive pessoas com responsabilidades, dizer isso foi por causa do Benfica, isso foi por causa... Como se é passar um atestado de estupidez aos portugueses. Isto é o partido de direita ou foi a extrema-direita que entrou consigo no Parlamento? Não. Eu já disse que não me revia nesse tipo de rótulos. Eu sei que os nossos adversários gostam de nos lançar esse rótulo para colocar medo às pessoas. Nós somos essencialmente, mas se eu tivesse que descrever isto com uma palavra, nós somos essencialmente um partido antissistema. Mas isso assumimos. Por isso é que queremos menos deputados, por isso é que queremos menos carga fiscal, por isso é que queremos um sistema de polícia que funcione com autoridade, por isso é que queremos prisão perpétua, castração química. Nós assumimos isso, nunca o escondemos. Agora, vá por essa Europa fora e veja o que é a extrema-direita. Olha, a extrema-direita francesa defende a nacionalização de tudo, precisamente ao contrário de nós. Nós achamos que são as empresas que criam riqueza, não é o Estado. Veja a extrema-direita alemã, o que é que defende? Nada a ver connosco. Nós somos essencialmente um partido que ganha raízes no desconforto dos portugueses face ao sistema. Mas olha, vou pegar aqui numa pergunta de uma telespectadora que é a Aline Vitória, mas acredita naquilo que diz ou diz porque são as coisas que os portugueses querem ouvir? Não, acredito. E chama-se isto populismo. Claro, acredito. De direita neste caso. De direita neste caso, acredito plenamente. Eu já escrevi vários livros. Uma coisa é quando eu analiso as questões numa ótica jurídica. Eu não posso dizer que a nossa Constituição permite prisão perpétua, porque não permite. Portanto, eu como jurista não o posso dizer, estaria a ser falso. E a prisão perpétua não é um atraso civilizacional? Eu compreendo o argumento, mas se nós virmos hoje, Espanha tem prisão perpétua, Inglaterra tem prisão perpétua, Alemanha tem prisão perpétua, será que estes países são tão atrasados em relação a nós? É uma questão que eu gostava de deixar aos telespectadores que nos vão ver. Lembrem-se do Mas repara, nós fomos o primeiro país da Europa a eliminar a pena de morte, não é? E hoje eu pego em algum... E bem, eu acho que bem. Não quero, nem nunca quererei reintroduzir a pena de morte em Portugal. Agora, acho que a prisão perpétua, em alguns casos, é de elementar justiça, Manel. Sabe, durante a campanha eleitoral, eu estive na casa daquela freira que foi violada e assassinada. Foi muito recente. Muito recente.
E o indivíduo que a assassinou tinha cometido 2 vezes exatamente o mesmo crime. E antes de cometer o crime contra esta freira, andava por toda a cidade a perseguir mulheres. O relatório na prisão mostrava que este indivíduo era irrecuperável, mas como ele tinha cumprido a sua pena, tinha que sair. Eu pergunto se isto faz sentido. Alguém que está na prisão, que todos os relatórios dizem que vai voltar a violar, vai voltar a matar. Mas não acha suficiente um agravamento substancial da pena? Que na prática é o que nós queremos. Repara, o que nós defendemos é uma prisão que pode ir até perpétua, revista de 25 em 25 anos. Estavas tu a dizer-me, ele fala muito bem. Ele é um Sim, comunicador. é um grande Aliás, comunicador. mais adiante vamos falar desse poder que ele tem de comunicar, através, neste caso, da televisão também. Vamos continuar a ouvir. Estão a gostar? Vamos continuar. A castração química, como sabe, isso não resolve o problema dos pedófilos. Sei. Mas também temos números que nos mostram que 2 coisas. Os agressores sexuais, violadores e pedófilos, são dos crimes onde há mais reincidência. Portanto, acho que isso é um dado objetivo. Em todo o mundo, não é só em Portugal. Porque o problema está aqui. O problema é mental. Não há nenhuma solução milagrosa, nem na psiquiatria, nem na medicina. Os únicos poucos relatórios de que dispomos dizem-nos que a castração química, em alguns casos, tem funcionado. O que nós queremos é fazer... Mas você fala em termos obrigatórios, não é, não é se for... Não é voluntário. Não. Se ela for voluntária, para nós é coercivo. Por exemplo, em Inglaterra há casos em que ela pode ser voluntária. Isto é, o indivíduo até pode ter benefícios de pena se aceitar a castração química. Nós queremos-la coerciva, como parte do programa de justiça. Vou dizer isto em primeira mão, não devia dizer, mas vou dizer já. Ontem já deu entrada a nossa proposta para reduzir o número de deputados. Penso que até ao dia 15 de novembro entrará uma proposta na Assembleia da República para a castração química de pedófilos e de violadores. Porquê é que quer reduzir ou porquê gostaria de ver uma Assembleia da República com menos deputados? Olha, ainda bem que me faz essa pergunta, porque passa a ideia de que, claro, ele não quer deputados, por ele acabava-se com o Parlamento e a coisa resolvia-se. Não é nada disso, não. Eu acho que hoje chegámos a um ponto em que as pessoas veem o Parlamento como uma casa gigante, enorme, com 230 deputados. É bom que as pessoas saibam isto, 230 deputados, da qual a maioria dos portugueses deve conhecer 10 ou 15, se tanto, porque nem sequer têm grande ligação aos seus círculos eleitorais. Depois, tal como Sim, nós... mas isto não é o Reino Unido, em que, por exemplo, um deputado tem que responder perante o seu Mas se calhar devia ser, que é outra coisa que nós também queremos fazer. Porque a maior parte dos portugueses não sabem quem é que está não fazem quem está a votar, pensam que estão a votar no Primeiro-Ministro e, portanto, estão a votar nos seus deputados do seu círculo. Que não os conhecem. Nem os conhecem. Se perguntar quem é o 6º deputado do PSD, ninguém faz a menor ideia. Do PSD e do PS. Já nem estou a falar do CDS e do PC e do Bloco. Do Chega sabem quem é. Chega só a um, portanto também não é difícil saber. Nós queremos menos deputados, sobretudo porque temos exemplos de outros países com mais população, com menos deputados, o que não se compreende como é que Portugal precisa assim tanto deputados, e depois eu só compreenderia, nós temos 230 deputados se nos dissessem assim, ok, só têm 11 milhões de habitantes, mas temos clivagens sociais e ideológicas muito profundas, e portanto é necessário que todos estejam representados. Não, nós temos uma felicidade, que é somos dos países culturalmente, eticamente, religiosamente, mais homogéneos da Europa. Para que queremos 230? Quando eu dei um exemplo, nós temos deputados, uns estão a pintar as unhas, outros estão a jogar no... Sim, mas há muitos que estão em comissões a trabalhar também e não estão no hemiciclo. Evidente, mas depois quando eu peguei em dados... Eu acho que isso é uma forma também ligeira e leviana e é de comunicar. De comunicar. E você é um comunicador, quer queiramos, quer não. Depois há outros dados que assim são preocupantes. Saiba que há deputados que não fizeram uma intervenção em 4 anos. E é isto que nós paramos para pensar assim. Que diabo, eu estou a pagar o salário a um tipo para estar 4 anos sem dizer nada Quer no dizer que não Parlamento. esteja a trabalhar numa comissão. Pá, mas uma intervenção, uma. Quando vai lá o Primeiro-Ministro, quando vai o Presidente no 25 de Abril, no 26, pá, qualquer coisa, diga qualquer coisa. Sim, mas trabalhou noutras áreas. Pode ter trabalhado, mas o escrutínio que os portugueses fazem não é aí, é na intervenção pública. Sim, mas uma Assembleia da República não se reduz ao hemiciclo. Nada. Portanto, aquilo que os portugueses veem é um hemiciclo mais ou menos cheio. Tem não é? comissão. E depois há pessoas a trabalhar nas comissões, não É é? aí, mais ou menos cheio, não é? Sim, mas o que é certo é que quando não está muito cheio, que são capazes de estar os deputados a trabalhar em comissões. Ou não, ou não, isso não sabemos. Mas o que sabemos é que eu acho que não precisamos de um número tão grande de deputados. Funcionaríamos igualmente bem. E peço às... Eu não o vou fazer porque vou ser acusado de populismo. Mas façam as contas, quanto é que nos custa a atual Assembleia da República. Façam as contas. E eu até lhe digo mais, Manuel. Se o nosso projeto passar, nós queremos reduzir para 180 deputados, que é o mínimo que a Constituição prevê. Se este projeto passar e eu perder o meu lugar por causa desta mudança, olha, perco de bom grado, porque eu acho que os portugueses não precisam de 230 deputados. Fiquei muito surpreendido com o resultado no Alentejo, porque o Alentejo é, marcadamente, pelas lutas da classe operária, é marcadamente comunista, não é? Ainda hoje a força do PC está ali muito presente. Acha que isto tem a ver realmente com a comunidade cigana?
e com as coisas que vão passando no Alentejo, porque há muitas comunidades espalhadas. Como ainda agora tivemos Sim, quer nos recentemente em bombeiros Borba. de Borba, quer nos bombeiros de Elvas, tivemos 2 episódios tristíssimos. Nós temos chamado a atenção, na nossa perspectiva. Vocês são muito duros em relação à comunidade cigana. Não podemos generalizar, porque eu conheço elementos muito valorosos na comunidade cigana, que pagam impostos, que trabalham. E eu também. Nós o que dissemos foi que há um problema com a comunidade em geral. Ou seja, na nossa perspectiva, há um problema com Também você nisso está a generalizar. Não, porque estamos a apontar a única forma que temos de o Estado perceber. Há aqui um problema relacionado com casamentos com menores de idade, com uma má relação com o Estado, com subsídio à dependência, os números mostram isso em termos mais ou menos aproximados. E, Manuel, se nós dissermos só assim, é evidente, há 3 ou 4 ou 6 ou 10 que não estão neste padrão. Isso não serve para não dizer que não há um problema. Há um problema com a comunidade. E eu acho que todos os portugueses mais ou menos sentem isto na pele. Não têm a coragem de dizer. E gostavam que o Estado, ninguém quer nem usar de violência, nem de discriminação, nem de racismo. Queremos é que o Estado tome medidas. Quais são essas E medidas? então porquê que o Estado não toma medidas? Tem medo. Mas tem medo de quê? Da comunidade cigana? Da comunidade, tem medo das reações e, sobretudo, o nosso Estado, depois do 25 de Abril, ganhou um medo terrível. É o medo de, por tudo e por nada, ser chamado racista. À mínima coisa, é chamado racista. Dou-lhe este exemplo. Se tivesse sido um bombeiro de Borba a agredir um cigano, imagino o que é que não ia hoje na imprensa. Já tinha vindo o Ministro da Administração Interna, o Presidente... Aliás, o Presidente da República já estava em Borba, de certeza. Mas vamos a medidas cumprimentar as concretas. O vítimas. que é que acha que falta, portanto, na comunidade cigana, justamente naqueles elementos, porque nós também os temos na nossa comunidade. Evidente. Aliás, a maior parte dos crimes dos quais temos conhecimentos não são com ciganos, são com dos nossos, não é? Como mobilizar a comunidade cigana e estes elementos, digamos que até põem em causa toda a comunidade, o que fazer com eles? Eu acho que há 2 questões. Uma é por culpa do Estado, porque nunca se preocupou em fazer a integração dentro do Estado de Direito. Lembro uma decisão de Lembra a decisão de um tribunal vergonhoso que permitiu um casamento com 12 anos ou 13 porque chamou de tradição. Não pode ser. As mulheres têm os seus direitos, são direitos constitucionais, não podem ser violados desta forma. Primeiro ponto. Segundo ponto, a tal lógica de cumprimento da lei e da regra. Não podemos ter casos. Eu em Loures assisti a situações, Manuel Luís Gosto, neste caso relacionados com a comunidade cigana, não pagavam a renda de casa há 25 anos e há 30 anos e a Câmara não fazia absolutamente nada. Mas se um cidadão da dita maioria não pagar a renda de casa ou não pagar o carro, tem tudo penhorado, etc. É esta injustiça que as pessoas reagem. E, portanto, quando dizemos o que é que temos que fazer, temos que fazer com que todos cumpram. No dia em que todos cumprirem, não vai haver um português que seja racista. Ou melhor, vamos ter sempre racismo na sociedade, mas a um nível muito fragmentário. Mas como é que se consegue integrar aqueles que não são integráveis por enquanto? Porque assim, não é fazer guetos, não é pegar os ciganos. Pelo contrário, nós não podemos ter guetos. Nós não podemos ter zonas onde a polícia tem medo de entrar. E eu em Loures vi várias. Como há outras zonas de Lisboa onde acontece. E do Alentejo. Porque ao guetizar estas pessoas, nós estamos-lhes a dizer: vocês fiquem para aí, nós não queremos nada convosco, mas não se venham meter na nossa vida. O que é que acontece? Eles, como seres humanos que são, vêm porque precisam de bens que são públicos, como a saúde, a educação, a segurança social, os correios, etc. Gera-se aqui um conflito de civilização que os portugueses sentem. Acha que é possível que quase 70 mil portugueses sejam racistas, que tenham votado no Chega? Eu acho que isso é passar um atestado de mediocridade aos portugueses. Há mesmo pessoas com dom da palavra, não é? Claro. Manuel Luís Gosta, André Ventura... Maria Cerqueira Gomes. Vamos continuar a ouvir. Acha que vivemos tempos de algum radicalismo? Vivemos tempos de bipolarização. E você não ajuda a isso? Eu espero contribuir para o debate. Eu uma vez disse isto e estou mesmo convencido disto. Sabe que eu acho que o Chega, não o André Ventura, o André Ventura há de passar e há de vir outro líder. Mas o Chega não é André Ventura? Não, o Chega tem neste momento muitos milhares de militantes. André, independentemente disso, repare bem, quando se fala em Chega, fala-se assim. Isto não é um partido à sua medida? Eu fui um dos fundadores do Chega, neste caso fui eu até que o fundei. Mas o que eu espero é ter já uma base suficientemente grande de gente e temos muitos milhares de militantes já. Isso significa que quer um partido que fique para o futuro. O André Ventura não vai viver para sempre, nem certamente vai ser líder do Chega para sempre. Mas o Chega, na minha perspectiva, conseguiu neutralizar forças indesejáveis, na minha opinião, de verdadeira extrema-direita, de verdadeiro racismo, que podiam despontar na sociedade. E eu acho que esse é um grande mérito que o Chega teve. A quem é que interessa chamá-lo de extrema-direita? À extrema-esquerda, que interessa-lhe dizer, no fundo, legitimarem-se. Durante anos nós tivemos o Bloco, o PC e agora o LIVRE, que só chegou agora, a fazerem o que queriam do sistema político português. Nunca ninguém lhes apontou... O PC não é extrema-esquerda. Quer dizer, Manuel... Não é. Sim, a esquerda necessária é uma democracia. É necessária, ela até pode ser, mas eu tenho dúvidas quando me dizem que há um partido que não aceita condenar o presidente da Venezuela, quando há cidadãos a morrer à fome na Venezuela. E são as grandes contradições do PC, não é? É uma contradição. Ou quando o líder é o mesmo há não sei quantos anos e o voto ainda se faz de braço no ar. Quer dizer, é muito maoísta, é muito stalinista. E, portanto, eu acho que isto, de alguma forma, aproxima-se
de uma extrema-esquerda que eu acho que é perigosa. Mas isso é a minha opinião. E, portanto, interessa-lhes dizer que do outro lado... E a sua direita não é perigosa? Está uma extrema-direita. E a sua direita não é perigosa? É totalmente democrática, Manel. Totalmente democrática. Nós não temos braço no ar, nem vamos apoiar nunca ditadores. Sejam de direita ou de esquerda. Olha... Eu vou estar cá para ver. Pode estar cá para ver. Nós nunca vamos estar do lado daqueles que oprimem liberdades, que oprimem os cidadãos na sua liberdade de expressão, que querem tirar direitos ou às mulheres, ou aos homossexuais, ou às minorias. Nunca vamos estar desse lado. Homossexuais. Eu sou casado, como sabe, com um homem. Não concorda com a ideia de casamento? Com a ideia de casamento, ou seja... Com o conceito de casamento? Com o conceito. Na nossa... Ao fim e ao cabo não concorda com a palavra? É com a palavra, é com o regime. Na nossa perspectiva, a união deve estar juridicamente definida com uma equiparação de termos. Na nossa perspectiva, o casamento tem uma dimensão histórica. Mas é uma palavra, é casamento apenas. Por isso é que eu disse ao Manel, ninguém quis acreditar quando eu disse, para nós é uma questão mais simbólica do que não, mas como interessava dizer que éramos contra os homossexuais. E é contra os homossexuais? Se eu lhe disser a quantidade de amigos homossexuais que eu tenho, o Manel ficará extraordinariamente espantado. Amigos próximos, alguns deles que fazem vida comigo desde os 13 e 14 Aliás, anos. reduzir uma pessoa à sua condição sexual é de uma imbecilidade total. Pelo contrário, tenho amigos de todo tipo. Aliás, arrisco-me a dizer que hoje, muitos dos amigos com que faço ainda vida social são homossexuais, vivo perfeitamente bem com isso. São indivíduos, são pessoas, acabou. E espero viver bem com isso até ao fim da minha vida. Há aqui uma ideia também que me perturba um bocadinho, que é a ideia que eu não entendi bem. O André é por um regime presidencialista? Sou, sim. Mas olha que na América Trump é o que é. Sim, não está a funcionar bem. O que é que não está a funcionar bem? Mas também temos muitos regimes parlamentaristas que também não estão a funcionar bem. Porquê é que nós defendemos o presidencialismo? Não é por querermos concentrar poder. Então queria que um regime como o francês? Próximo do francês. Porque é presidencialista. E porquê, não é? Manel? Por um lado, parece-me ser mais claro. Hoje em Portugal há uma grande confusão. Ainda há bocadinho falávamos disso. As pessoas estão a votar nas legislativas e pensam que estão a votar para um primeiro-ministro. Não estão. Estão a votar para deputados. Até tivemos o caso há 4 anos das pessoas votarem maioritariamente num partido e quem governou foi o outro partido. Porquê? Porque conseguiu formar uma maioria de bloqueio parlamentar. Nós achamos que isso é errado. Num sistema presidencialista há clareza. O Presidente tem que ganhar por mais de 50% dos votos. Sabemos quem é ou que vem, ele tem que apresentar, é escrutinado, apresenta as suas propostas, escolhemos o homem escolhe o seu governo. É mais claro e transparente. E poupar-nos-ia por ano cerca de 20 milhões de euros. Há pessoas que o acusam de populismo, e eu já aqui perguntei se era populista, o que é que diz? Digo que se nós, hoje em dia, tivermos a coragem de tocar nas feridas do sistema, denunciar problemas radicais. Como... apresentar soluções, porque tocar nas feridas do sistema é aquilo que as pessoas querem ouvir. E foi por isso que lhe deram votos, na minha opinião. Vou-lhe dar este exemplo, Manuel. A gente diz assim, tem que acabar o compadrio entre empresas e o Estado. E as pessoas dizem populismo. Mas depois nós temos a solução. Na nossa perspectiva, e eu deixo isto para os telespectadores da TVI se perguntarem, faz sentido... Estamos a falar das parcerias público-privadas? Pior, como no caso da Luz ao Ponte, em que quem negociou a concessão da ponte, em nome do Governo, hoje trabalha na Luz ao Ponte. Eu pergunto se isto faz sentido. E, portanto, o que nós desafiámos o Sr. Primeiro-Ministro e vamos desafiar é que quem negocia com uma empresa em nome do Estado nunca mais possa ir trabalhar para essa empresa. Estão a gostar? Sim. Bom, para a semana será Joacine Catar Moreira. Aliás, eu hoje já estive a ver a entrevista e, portanto, ia editar. Gostaste muito? Gostei muito. É um discurso completamente diferente de uma mulher altamente inteligente. Vamos continuar, aliás, vamos à última parte desta conversa. Nós que pagamos impostos, sempre a pagar para vocês. Esqueceu a ampla maioria dos portugueses. Trabalham, pagam impostos. A corrupção vai ser uma das suas causas. Bandeiras. A começar pelo futebol. Desafio em todas as áreas. No Benfica também? Manel, eu, como sabe, sou amigo do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, é meu amigo e não o escondi nunca. Isto é só a corrupção da política. Não, em todo o lado. E fui o primeiro a dizer na televisão que se o Benfica fosse condenado por corrupção, o Luís Filipe Vieira tinha que sair. Portanto, não tinha outra hipótese. Para mim, o critério é o mesmo no futebol e na política. Desafiei o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que, repare, no dia em que foi o debate do Governo, estávamos com o ex-Primeiro-Ministro José Sócrates a ser ouvido em tribunal por corrupção. Não sei o que é que aquilo vai ser, mas está a ser ouvido por corrupção. Como é que o PS, como é que o Governo vem apresentar um programa de Governo sem nenhuma medida contra a corrupção, numa altura em que os portugueses querem respostas para a corrupção, que é endémica no nosso sistema. É endémica. As pessoas às vezes perguntam-me assim, como é que Portugal, com esta população e com esta homogeneidade, não somos um dos países mais ricos da Europa? A minha resposta é sempre a mesma, corrupção. Nós não somos um país tão desenvolvido como podíamos ser por uma coisa chamada
corrupção. E nós vamos estar na primeira linha da luta E já contra que estamos a falar de futebol, vai também lutar contra a promiscuidade entre futebol e política? Olha, já lhe dei um exemplo. Não, desde que assumi o lugar de deputado, não voltarei a aceitar convites para estar presente em nenhum estádio de futebol. E tinha Mas continua como comentador. Mas isso não tem a ver com o Benfica. Sou comentador, quem me escolhe é a televisão, não tem nada a ver com o futebol. E ia muitas vezes ao Estádio da Luz, ia a convite também sempre o disse. Desde o momento que assumi funções aqui nesta Casa da Assembleia da República, disse para mim que futebol e política têm que estar afastados e não irei lá mais. Agora, não me podem pedir é para deixar de ser do Benfica. Isso é que não me podem pedir. Eu estou aqui à conversa com um político ou estou à conversa com um belíssimo e hábil utilizador da sua própria personalidade? Não, está à conversa com um político, genuíno, sobretudo, que acredita firmemente naquilo. Você tem a paixão pela política? Tenho uma paixão enorme. Eu vejo isto, eu sou uma pessoa religiosa. E eu vejo isto como... Eu ia perguntar se Deus o ajudou nesta empreitada. Eu acho que sim. Eu sou extremamente religioso. Aliás, olha, vou Mas mostrar... como é que você acredita em Deus e é religioso e depois preconiza coisas tão radicais como a prisão perpétua? Porque não tem que ver, Manel. Olha, eu ando sempre com isto comigo, está a ver? Anda sempre comigo. Sempre. Não foi para hoje, anda sempre comigo. E foi enquanto jovem que acreditou em Deus e encontrou Deus? Sempre. Foi porque não fui batizado. Eu sei, os seus pais não o batizaram. Não Foi o André que quis ser batizado para aí aos 14. 14 anos, tinha 14 anos. Depois estive num seminário e sou uma pessoa muito religiosa. E eu vejo... Poderia ter sido padre? Poderia ter sido padre. Não fossem as tentações da carne. Exato, e foi mesmo as tentações da carne. Temos que o admitir, foi mesmo as tentações da carne. Podia ter pecado e não pecou. Não pequei. Porque Olha, aí também é uma grande hipocrisia. Sim, essa é também. E eu achei que não devia ser hipócrita. E, portanto, se eu gostava, se eu me sentia... Agora vou usar a expressão. Se eu me sentia sexualmente atraído por mulheres, mulheres ou por homens, não interessava, mas podia ter sido, e não deveria fazer um sacerdócio que me pedia que eu vivesse solteiro e a vida toda. Portanto, eu fui muito coerente. Mas eu vejo a política como uma missão quase religiosa. Eu nunca disse isto, mas eu acho mesmo... Você hoje está-me a dizer coisas assim é verdade, estou mesmo. Mas sabe que eu acho mesmo que é uma espécie de uma... Eu sei que isto vai ser mal interpretado, mas eu acho que é uma espécie de uma missão de Deus mesmo. Eu sinto que Deus... Outro título, você só está a dar caixas. Porque isto depois tudo fora do contexto fica redimensionado, não é? Mesmo. Eu sinto que é uma espécie de missão de Deus. Eu, no dia da eleição senti mesmo e por isso eu nunca vou desistir. Digam o que disserem, escrevam o que escreveram. Eu nunca vou desistir. Como é que lida com as críticas? Porque há dois deputados que estão debaixo de fogo e estão nos antípodas, Joacine Catar Moreira e você. Como é que lida com tudo isto? Se bem que já esteja calejado pela sua experiência de comentador desportivo, não é? Eu acho, politicamente estou habituado a ela e acho que em democracia temos que conviver com a crítica. As pessoais custam-me um bocadinho mais porque nascem sobretudo da ignorância, do ódio e do desconhecimento. E não conhecem. E porque não me conhecem. E de algum ódio que é essencialmente político. E aí custa-me um bocadinho mais. O único apelo que eu faço, Manel, nesta matéria é para terem, e isso aplica-se a mim, à deputada Joacine, eventualmente a outros, para terem... Dá-se bem com a deputada Joacine? Razoável, ou seja, estamos dentro dos padrões que eu acho que deve... Para mim, não falar ou não tratar bem um adversário político é miserável. Com certeza. Eu quero fazer isso com todos, sejam de esquerda, de direita, com todos. Agora, apelo a todos para que saibam que às vezes o inflamar do ódio gera questões de insegurança pessoal bastante sérias. Nós vivemos tempos de discurso de ódio. Muito forte. Eu tenho que agradecer às nossas forças de segurança a preocupação que têm tido também comigo e o contacto que têm tido comigo, mas este discurso de ódio, o que me preocupa mais é poder inflamar efetivamente... Você não fomenta o discurso de ódio com as suas afirmações? Eu espero que não e tento lutar contra isso. Por isso é que lhe disse sobre a comunidade cigana e tenho dito isso às minhas bases, aos meus militantes. A solução não é a violência, é soluções concretas do Estado. A sua mulher como é que vê tudo isto? Porque sabe, uma figura discreta nisto tudo é a sua mulher. Sim, vê com alguma dificuldade. Primeiro, não é muito dada à política, nem ao futebol, são duas coisas tremendas. Não é de nada, nem uma coisa nem outra. E sente na pele comigo na rua os problemas associados a isto. Eu tenho tentado preservá-la, mas nem sempre é fácil. Não, e não vai ser fácil daqui para a frente, não é? Vai ser mais difícil. E sobretudo, sabe, eu até lhe vou dizer isto. Quando sou insultado sozinho, custa-me alguma coisa. Quando sou insultado com a família, nomeadamente com a mulher, a família não tem culpa. Custa-me muito mais, mas não há nada que eu possa fazer, Manel. Não posso responder, não posso insultar, porque não é o meu estilo também. Não. André Ventura, você esteve grande parte desta conversa assim. Isto é uma atitude de defesa. Acha que é? Não acho. Os psicólogos dizem que é. Eu nunca me viu assim. Estava a defender-se de mim? Não, eu acho que não. Acho que não estava a defender, mas isso os psicólogos, eu não sou psicólogo, não me quero meter nisso. Acho que estou à vontade, gosto muito de falar consigo, gosto de comunicar, não me sinto que tenha estado à defesa. Acho que respondi as questões que tinha que responder com muita honestidade, com muita sinceridade. Ali dentro vai estar sempre ao ataque. Sempre ao ataque. Sempre ao ataque até que este sistema reconheça o mal que fez aos portugueses nos últimos 40 anos. E eu acho que fez muito mal à maioria dos portugueses. Obrigado, André. Não. Obrigado eu.